Então, pessoal, boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma terça-feira de estudo, mais um momento da gente se instruir na palavra de Deus e sabemos, né, da importância do ensino da palavra de Deus. Então, todas as terças-feiras estamos aqui aprendendo sobre alguns temas, né, da palavra do Senhor e que nós denominamos os princípios básicos da fé cristã. Então, eu queria aproveitar esse momento para você aí convidar seus irmãos, convidar os amigos, fazer aí um comentário, dar um link aí, trazendo assim a visão do estudo da palavra do Senhor na nossa vida. A gente sabe a importância, muitas pessoas procuram avivamento, muitas pessoas procuram buscar Deus, mas sem a palavra não existe avivamento, sem a palavra não existe busca, sem a palavra não existe adoração. Então, a base de tudo da nossa vida é a palavra. Então estamos continuando a estudar. Já estudamos aqui sobre as Escrituras, já estudamos aqui sobre Deus, já estudamos aqui sobre os anjos e agora estamos estudando sobre os homens. A semana passada nós tivemos aqui um probleminha técnico e a gente teve que dar uma paradazinha, assim, terminar mais rápido do nosso estudo. E hoje nós vamos concluir a questão do estudo sobre a natureza humana, o homem. Estudamos o homem, né? E aí você pode aí colocar suas perguntas e a gente até vai mudar até um pouquinho o nosso estilo hoje, nesses próximos programas, porque a gente vai fazer assim, para ganharmos tempo, a gente vai juntar as perguntas todas que vão vir. Nosso irmão Peterson vai aí relacionar as perguntas e no final de todo esse estudo aí a gente vai responder um pouquinho daquelas dúvidas que vocês têm. Mas não deixe de fazer pergunta não, faça pergunta se você tem dúvida. Se eu não puder responder agora, responde depois, mas a gente vai alcançar assim a sua pergunta, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós e aí nós vamos continuar sobre o homem, né? A natureza humana, a criação do homem. Vamos orar conosco. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a todos que estão nos escutando agora, todos que entraram nesse canal, todos que estão participando conosco. Obrigado, Senhor, também pela equipe técnica que nos ajuda aqui, pela palavra que vai ser ensinada, por todos que estão nos escutando, que o Senhor possa dar uma bênção nesses estudos, que esclareça a mente de muitos deles sobre essa palavra que nos edifica, nos ajuda. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você que está aí ligado, né, no nosso estudo, nós estamos aí aguardando alguns entrarem ainda, as pessoas estão aí comentando aí, maravilhoso assim a participação de todos e a gente fica feliz em você poder nesse horário estar ligado conosco. Mas se você ainda não convidou seus amigos, faz isso aí, manda um link aí, manda um alô, não esqueça de se inscrever no canal para a gente chegar numa meta legal e a gente ter mais recursos para a gente poder participar dessa live de edificação. Nós estivemos estudando aqui a semana passada sobre a origem do homem. Nós falamos sobre a criação do homem. Isso é bíblico, é uma doutrina teológica sobre a criação do homem. E existe uma tese, uma linha, né, que o homem foi criado de uma forma especial. Que não é nenhuma tese, vamos dizer, filosófica nem teológica. É a Bíblia mesmo que deixa bem claro essa questão. Nós tocamos isso na semana passada, não é isso? E aí, a criação especial, por que há uma linha teológica que o homem foi criado especial? Porque todas as criaturas que Deus fez, Ele usou, haja luz, haja firmamento, haja a divisão, haja luminares, haja universo, haja as árvores frutíferas. Tudo Ele usou pela sua palavra. Ele falou e tudo se cumpriu. Porém, na questão do homem, Ele não disse haja o homem. Ele se tornou especial porque Ele disse, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram, né, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então não houve uma palavra haja como uma ordem do Criador. Houve um trabalhar, houve alguém que parou, planejou e disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, além de não ser apenas uma palavra de ordem, houve também uma questão especial, porque a única criação que foi a imagem e semelhança de Deus foi o homem. E a gente começa a falar um pouquinho, por exemplo,
em Atos não, em Salmos no capítulo 8, Salmos no capítulo 8 e o versículo, a partir do versículo 3, a gente vai ver um texto que nos ensina, e a gente já tocou nesse texto a semana passada, e o salmista diz assim, né, a partir do versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Aí ele diz assim, aí o salmista parece que tem uma revelação do Espírito, ele diz, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Em outra tradução, disse pouco menor do que Deus, né? E coroaste de glória e de honra. Foi a única criação que foi feita, coroada de honra e de glória e de honra, foi o homem. E o texto diz mais, que pouco menor o fizeste do que os seres celestiais, ou pouco menor fizeste do que Deus. Então o homem foi feito de uma forma especial, uma forma da visão especial. Nós já falamos aqui também sobre a teoria da evolução, e a gente não vai repetir, só vai citar para aqueles que não assistiram a aula passada, é que a teoria da evolução, ela diz, né? Ela não defende a tese do criacionismo, não defende a tese da criação de Deus. Eles entendem que os seres se evoluem. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito rude, mas vamos lá. É um caracol que de repente vai com o tempo se transformando em um sapo, em um peixe, do peixe um animal terrestre, um jacaré, do jacaré vai se transformando em um ser que rasteja, esse ser que rasteja se transforma num pássaro, o pássaro vai se transformar, e assim vai se evoluindo até chegar no homem, como que o homem fosse a última, vamos dizer, o topo da criação de evolução. Essa é a tese da evolução, que a Bíblia não afirma isso não, tá certo? E aí vem aquelas teorias que o homem veio do macaco e assim sucessivamente, que não é o que a Bíblia nos ensina. Nós cremos no que a Bíblia diz, por isso que para nós cristãos a Bíblia é uma regra de fé e prática. Claro que os professores de universidade, professores das escolas, alguns ateístas, alguns que não acreditam na Bíblia, não vão acreditar nisso, não vão afirmar isso. Mas essa é a história, por isso que é importante que eu diga isso para vocês, é muito importante, isso aqui é o que eu vou dizer agora, é suma importância. Cuidado com as escolas, cuidado com as faculdades, cuidado com as músicas que começam a zombar da palavra de Deus, descrever, porque se nós não tivermos princípios da palavra de Deus, a gente vai acreditar em quê? Existem movimentos culturais no Brasil que rasgam Bíblia, que cospem na Bíblia, porque justamente é uma teoria que odeia essa visão bíblica da criação. São linhas teológicas ou linhas filosóficas que são, vamos dizer, ateístas, que zombam daquilo que foi criado por Deus. Mas não é o nosso assunto isso aqui. Nós falamos também, e foi aí que nós paramos, por uma questão técnica que houve a semana passada, na triunidade do homem. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, assim também o homem é alma, corpo e espírito. Nós definimos isto, né? Quando Deus criou, em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, a criação do homem, ele se configura, né, nessa triunidade. A Bíblia diz aqui em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou, em uma tradução diz alma vivente e o outro diz um ser vivente. Então nesse próprio versículo que a gente acabou de falar, fala sobre a criação do pó, que é o corpo, fala do fôlego nas suas narinas, que é o espírito, e diz, e o homem se tornou, numa tradução diz ser vivente, noutra tradução diz alma vivente. Então é perceptível saber que Deus criou o homem com alma, com corpo, alma e espírito.
Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, não é? 1 Tessalonicenses 5, 23, ele faz uma oração assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente em todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo cita alma, corpo e espírito. Isso prova que o apóstolo Paulo, na sua oração, ele está citando a triunidade humana. Como também Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12, ele repete, né? Não sei quem foi que escreveu Hebreus, alguns acham que foi Paulo, mas não existe provas suficientes. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga pensamento e intenções. Se ela consegue dividir a palavra de Deus, segundo Hebreus 4,12, alma de espírito, isso quer dizer que espírito e alma são duas essências diferentes. Porque algumas pessoas chamam espírito de alma, outros chamam alma de espírito, mas espírito é uma coisa, alma é outra coisa e corpo é outra coisa. Então vamos aqui no popular, como diz aqui o ditado, vamos aqui na prática falar um pouquinho sobre essas três. Nós tocamos o assunto passado, mas foi tão rápido que eu queria voltar aqui nessa segunda aula sobre o homem. O corpo, todo mundo sabe que o corpo é a parte física, é a parte consistência do nosso corpo, é a casa. A Bíblia chama esse corpo de várias situações, chama de invólucro, de templo, de morada, né? Aqui tem vários termos que a Bíblia chama o nosso corpo, que é a casa. Na verdade, é a morada, é a parte física, é a matéria que a Bíblia nos chama, né, em Jó, que diz que tanto em Jó, né, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas a própria palavra diz assim: e o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo, né, e o pó volte à terra de onde veio também. Então o pó veio da terra, é o corpo, e o espírito volta a Deus. Aí disse a alma, pastor. Então vamos lá, nós falamos e vamos repetir. O corpo é a casa do espírito. O corpo é a casa do espírito. Deus fez do pó. O espírito é o sopro nas narinas, é o fôlego de vida, é a respiração. Um dia que Deus chamar o espírito, nosso corpo não fica mais na terra. Tá certo? Aliás, o nosso corpo não, nosso espírito não fica mais na terra, o corpo fica. E a alma nasce de quê? A alma é a sede das nossas emoções. Então vamos aqui apenas, eu toquei nisso a semana passada e talvez, não sei se na cabeça de alguns ficarem em dúvida, eu vou refazer para a gente apurar um pouquinho esse assunto, né? Que a gente falava e caía o processo da semana passada, eu quero hoje, sem interrupção, falar isso. Então, na verdade, a alma é a sede das emoções. O espírito, ele é uma fagulha, é a parte divina no nosso ser. Todo ser humano tem um pedacinho de Deus dentro de si, que é o espírito. Ele soprou nas narinas do homem e todo ser, não é? Todo ser que nasce, todo ser humano, ele já nasce com esse espírito que foi gerado de Adão até nós. Cada ser vivente, ele já nasce com esse fôlego de vida quando o primeiro homem foi feito dessa forma. O corpo também é tecido. Lá em Salmo 139, não vou ler não porque ele é muito grande, mas se você anotar aí Salmo 139, você vai ver o salmista dizendo, né, que o Senhor teceu a nossa vida, que criou os nossos ossos, escreveu nossa história antes de que estivéssemos no ventre, ainda no ventre. Ele teceu, quer dizer, ele construiu. O primeiro homem, Adão, ele foi construído no Éden. Mas os restantes dos homens, quando eu digo homens, o ser humano, homens e mulheres, eles são gerados no ventre da mãe.
eles são feitos por Deus no ventre materno. É Deus que faz aquela operação, o ser humano não consegue fazer aquilo. É Deus que desenvolve aquela criança naquele ventre até ela ter corpo e espírito. E a alma, pastor? Agora sim, a alma vem, é o conjunto. O que vem ser a alma? A alma é a sede das nossas emoções. É onde nós temos a nossa alegria, nossas tristezas, nossas frustrações, mas as nossas vitórias emocionais. É onde nós expressamos a nossa raiva, onde nós expressamos nossos questionamentos, né? Então a alma, quando diz o salmista, porque estás abatida, ó minha alma, é a expressão que quem se abate é a alma, o espírito não se abate. O que é que a Bíblia diz? Né? A carne é fraca, mas o espírito é forte, né? E a minha alma, ela sabe, a minha alma deseja, como suspira a coça pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. O desejo, a alma são os nossos desejos. Mas onde nasce de fato a alma? A alma, ela começa a ser gerada de pequeno, de infância. Quando nós nascemos, todas as nossas emoções, os nossos medos, os nossos temores, o que nos contaram na infância, o que disseram para a gente, o que citaram para a gente, ali é que vai se construindo a alma humana. Se a pessoa ouve dar de sua família só coisas boas, só vitória, só estímulo, isso aí vai fortalecendo a alma. Mas se a pessoa só ouve coisas de derrota, só ouve palavras de tristeza, a alma vai sendo ferida. Então por isso que a área que o diabo atinge o ser humano é na alma. Todo e qualquer seta, ela vem na alma, começa pela alma. E o homem é atingido no corpo, porque doenças psicomáticas, aliás, doenças emocionais, né? Doenças que vêm da alma, ela se transmite para o corpo. Mas o espírito é inabalável. Engraçado, né? A única parte do nosso corpo que não se abala chama o espírito. Por isso que quando Jesus Cristo estava comentando ali, conversando com a mulher samaritana, ele disse para aquela mulher samaritana no capítulo 4, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Ninguém consegue adorar a Deus na alma. Você pode cantar bem na alma. Você pode se alegrar na alma, você pode gesticular com o corpo, você pode aplaudir com as mãos, dançar com o corpo, mas adorar, só se adora em espírito. Apesar que tanto o corpo como a alma é um conjunto de adoração, mas o ápice, a essência da adoração é justamente pelo espírito. Então é importante que a gente entenda isto, a triunidade do homem. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa imagem, quando o Senhor diz, não é, em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente vai ver isso em Gênesis 5:1, um texto muito bonito, em Gênesis capítulo 5 e o versículo 1, quando o Senhor diz isto no capítulo 1, mas no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, quando ele fala no capítulo 1, façamos a nossa imagem e semelhança, o homem é a nossa imagem e semelhança. Mas ele já, falando ainda já de Adão lá na frente, ele diz, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Né? Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele o abençoou e o chamou homem. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Deus fez o homem à sua imagem. E essa expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? O que é que vem a ser? Enquanto nós vamos ver, eu vou que você perceba também aí em Gênesis 9:6. Daqui a pouco eu vou ler 9:6, anota aí para depois eu citar esse texto, Gênesis 9:6, para que a gente possa entender de quando a gente fala do que é semelhança. Imagem é aquilo que a gente vê. Semelhança é aquilo que vem da semente. A semelhança é o que se assemelha, é a essência espiritual, é a essência moral. E a imagem é a essência física. Aí vem aqui
um nó na cabeça de algumas pessoas, e isso é muito profundo, isso só se entende por revelação, e por isso que as pessoas que não têm o Espírito Santo, que não nasceram de novo, quando vão discutir isso, eles partem para a razão, porque isso só se entende pelo Espírito. E aí alguém diz, mas pastor, se Deus não tinha corpo como os homens, se Deus não é um Espírito, como é que Deus vai fazer a imagem, a sua imagem e semelhança? Preste atenção, isso é tão importante, tão profundo, que a gente não tem tempo aqui de gastar muito tempo com isso. Mas no céu, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, o Senhor de Deus já tinha uma imagem como seria Jesus Cristo para vir ao mundo, aquele corpo físico. E quando ele fez o homem, ele não fez Jesus para parecer com o homem, ele fez o homem para parecer com Jesus, que já existia. Essa figura humana já existia em Jesus antes da fundação do mundo. Então Jesus, o homem foi feito semelhante a Jesus. Aí vem uma coisa mais profunda ainda, que aí vocês agora vão encher muitas perguntas aí de dúvida, especialmente meus irmãos gostam de fazer aquelas perguntas mais profundas, né? E aí, quero dizer uma coisa para você. Deus não fez o homem semelhante a Adão depois do pecado. Deus fez Jesus um homem. Adão era um homem antes do pecado. Então, como era Adão antes do pecado? Como Jesus foi ou é depois da ressurreição. É profundo um negócio desse, viu, irmão? Jesus, quando passou os 3 anos na terra, era humano, com aspecto físico, tinha sede, tinha fome, tinha fragilidade. Quando Jesus carregou a cruz, ele caiu, porque ele estava ali como ser humano, Adão. O Adão que pecou, Jesus assumiu esse modelo de pecado, apesar de não ter tido pecado algum, mas ele assumiu o nosso lugar. E quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, olha que coisa tremenda. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, que o apóstolo Paulo chama do segundo Adão, Jesus Cristo chegou a dizer para Maria, não me toque, porque eu não subi ainda aos céus. E quando Jesus Cristo entrou onde os discípulos estavam, as portas estavam fechadas e não tinha como abrir, ele entrou. Jesus Cristo, quando estava ali em Atos dos Apóstolos para subir ao céu, que os varões estavam ali, ele disse que os varões de branco perguntaram, estavam ao redor dele, Senhor, quem são esses varões de branco? Então, a imagem que Deus criou, Adão, mesmo na terra, era uma imagem semelhante a Jesus. O homem peca, perde a imagem de Jesus. Ele diz, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 e 6, também 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é importante que a gente saiba que quando Deus fez Adão, sobre uma dimensão, sobre a dimensão de Jesus, era o Jesus não da cruz, era o Jesus não que fez aquela grande pesca, não. Era o Jesus depois da ressurreição. É o Jesus que vai vir buscar a sua igreja. É o Jesus do Apocalipse, é o Jesus glorioso, é o Jesus vitorioso. E por causa do pecado de Adão, que é o próximo assunto que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai entender que ele perdeu a glória de Deus. Então, nós hoje temos medo de animais, temos medo de leão, temos medo de elefante, temos medo, até a gente tem muito medo de barata, tem medo de tudo. Porque quando o homem perdeu essa glória lá em Adão por causa do pecado, o homem ficou vulnerável. E aí Jesus traz de volta essa autoridade. Mas essa autoridade de domínio só vai ser confirmada na sua segunda vinda, quando nós reinarmos com ele, tá certo? Então apenas estou dando essa ajustada de entendimento para que vocês entendam como foi que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E em Gênesis capítulo 9, versículo 6, assim, quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. Então, novamente, vem um versículo dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, a gente precisa considerar alguns elementos, meus irmãos, que constituem a imagem divina no homem. Por
que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Primeiro, dá um sentimento de parentesco com Deus. Eu anotei algumas coisas aqui importantes, né? E você já pode também anotar aí Gênesis 2:7, porque a gente vai citar ele aqui. E eu anotei um texto aqui de um escritor, do escritor do livro que fazemos esse estudo, né? As doutrinas básicas da fé cristã. A relação de Deus com as primeiras criaturas viventes constituem em essas, de maneira inflexível, obedecer aos instintos implantados pelo Criador, mas a vida que inspirou ao homem foi resultado verdadeiro da personalidade de Deus. Ou seja, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, parece uma coisa bem distante, mas Deus queria mais um na sua família. Ele queria alguém parecido com ele na terra, um parente próximo dele, e ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou ser vivente. Então esse soprar no nariz do homem, nas suas narinas, tornou o homem da sua imagem e a sua semelhança. Outra coisa que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus é que, o homem foi feito o caráter moral. A visão da visão de Deus sobre o caráter foi exatamente essa: o reconhecimento como Deus pensa, a santidade de Deus, a mentalidade de Deus, a vida de Deus. Então o homem foi feito com o mesmo caráter de Deus. Olha, o caso é tão sério que nós perdemos por causa do pecado, que já imaginou você ter o mesmo caráter de Deus, pensar como Deus, amar como Deus, né? Julgar as pessoas como Deus julga. Foi assim que Deus fez o homem, mas por conta da desobediência do homem, ele perdeu todos esses atributos, todas essas características. E o homem hoje, ele pensa mais do lado contrário de Deus do que a favor de Deus, para você ver a distância que o homem está. Uma outra coisa que Deus criou o homem parecido com ele, parece ser uma contradição, mas é a forma, a razão, é o sentido da razão, não é? O animal, como diz aqui, eu escrevi também, o animal é meramente uma criatura da natureza, o homem é o senhor da natureza. Ele é capaz de refletir sobre si próprio e arrazoar a respeito das causas, das coisas e das causas, né? Ou seja, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Deus, ele tem nos dado essa consciência de que nós temos a consciência. Quando a gente vê lá em Lucas capítulo 15, nós vamos ver aquela história do pastor e buscar a ovelha. Eu gosto sempre de dizer isso. Por que o pastor foi buscar aquela ovelha? Porque aquela ovelha não tem consciência humana. Aquela ovelha é uma alegoria, mas é um animal irracional. E quem é irracional cai dentro do buraco e não sabe por que caiu. Por isso que aquele pastor foi buscar a ovelha. Mas no mesmo capítulo 15, na terceira história, o pai perdeu um filho. O filho foi embora de casa. Ora, quem é mais importante, uma ovelha ou um filho? Para mim é um filho. Mas quando o filho saiu de casa, o pai não foi buscar. Sabe por quê? Porque o filho estava sabendo o que estava fazendo. O filho não era inocente. O filho não era incapaz de raciocinar a consequência que ia ter. Por isso que quando Deus nos criou com capacidade de dizer: estou certo, está errado. Nos criou. Então, se o homem pecou, ele sabia suas consequências e fez porque queria. Então, essa é a capacidade de razão. Outra coisa importante é a capacidade da imortalidade. Deus fez o homem imortal. Deus fez o... Pastor, e como os homens morrem? O homem não morre. O homem, ele deixa de viver na terra, mas continua vivendo, não é? Depois da morte segue o juízo. E a gente dorme no Senhor, ou então deixa de viver nesse mundo, mas a eternidade, Deus criou o homem para viver eterno. É uma coisa também que porque nós somos semelhantes a Deus. E por último, Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Tá certo? Deus deu ao homem sobre... Então é o mesmo domínio que ele tinha, Deus deu sobre o homem. Agora por que o homem não tem mais? Porque ele perdeu por conta do pecado.
Então esse é o resumo que eu tenho sobre a criação do homem para você. Então, como eu disse, né, a semana passada nós falamos aqui a seguinte frase. Eu, quando estudava nos seminários de Valnice Milhomes, ela sempre repetia essa palavra e eu demorei um pouquinho a entender isso. Porque sempre eu achei que eu era um corpo, mas na verdade nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Eu queria repetir isso para você. Nós somos um espírito. Por que o homem é imortal? Porque ele é um espírito. Se você puder, na sua casa agora, olhar para você mesmo, olhar no espelho, eu quero dizer a você que você não é isso aqui. Você não é essa imagem. Você é um espírito. Agora, essa imagem foi o corpo que Deus lhe deu para viver na terra com um propósito. Propósito que sabe ele, porque Deus deu esse cabelo a você, porque Deus deu esse nariz para você, essa orelha. É você e Deus agora que ele vai entender. Mas, na verdade, você é um espírito que possui um corpo, aliás, que mora no corpo, que habita no corpo e possui uma alma. Deus lhe fez um espírito, preparou um corpo, colocou esse espírito dentro, e quando nasceu, a sua alma foi sendo gerada de acordo com aquilo que você viu, ouviu, entendeu, sentiu, conviveu, né, a cultura, e aí a sua alma ela começa a ser formada durante alguns anos, segundo alguns orientadores, né, alguns psicólogos, alguns estudiosos, diz que o caráter da criança ela é feito, ela é consolidada até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, tudo que você quiser ensinar ela vai aprender, claro, mas as bases para o prosseguimento da vida é até os 7 anos. Se você não conseguiu ensinar coisas boas até os 7 anos, princípios, caráter, eles vão aprender lá na frente, mas vai ser mais difícil. E toda aquela criança que é bem doutrinada até os 7 anos, bem ensinada, educada, respeito, ela não terá dificuldade quando crescer sobre esses assuntos. Então é importante a gente entender sobre isto, tá bom? Então eu vou agora, de uma certa forma, resumir esse estudo, não é? Indo para Gênesis, né? Vamos terminar como começamos. E aí em Gênesis a gente começa a entender sobre a criação do homem. E essa matéria de hoje que é falar sobre o ser humano. O ser humano ele é muito complexo. O ser humano, como diz o ditado, só quem conhece o homem é o próprio Deus que o criou. O homem ele tem muitas complexidades. O homem tem sentimentos, o homem tem desejos, mas Deus criou o homem complicado? Não. Deus criou o homem problemático? Também não. Deus criou o homem arrasado, frustrado? Não. Tudo isso são consequências do pecado de Adão. Mas pastor, uma simples comida de fruta, o nível de santidade que o homem tinha com Deus era tanta que uma pequena desobediência a uma palavra, você vê a importância. Não foi o pecado não estava na fruta que ele comeu. O pecado não estava no veneno da serpente. O pecado simplesmente estava na indisposição do homem, no nível que ele estava, da coroa da criação de Deus, recebeu glória e honra para desobedecer. A desobediência de Adão foi semelhante à desobediência de Satanás, de não querer ser discipulado, orientado, monitorado, não é? A gente não gosta nem de dizer monitorado, porque ele pensa logo uma câmera o tempo todo filmando você, mas mentorado, eu acho essa expressão melhor. Um mentor, alguém que orienta, alguém que seja uma cobertura na vida deles. Então, foi esse o grande problema de Adão. Mas vamos lá. Antes da gente entrar nesse assunto, aí vem a grande polêmica, né? Pastor, e que fruta foi que o homem comeu, que a mulher comeu? Não, a Bíblia não diz. As pessoas dizem que foi a maçã. Onde é que está escrito isso na Bíblia que foi a maçã? Quem vê essa ideia, não existe. Um certo pregador, né, conta-se uma história, que um pregador se empolgou na pregação e disse que a fruta que Eva comeu foi o coco.
por que foi o coco? Aí o pregador dizia, porque está escrito aqui, e ela foi, tomou e comeu. Se tomou é porque tinha água dentro. Tem pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma errônea, né? Na verdade, isso é uma história que se tornou até uma piada, mas a Bíblia não diz que foi. Podia ser um belo de um morango, podia ser. Não, porque o morango é pequenininho, né? Tinha que ser uma árvore bonita. As pessoas acham que foi maçã, porque a pé da maçã é bonito. Um pé de maçã bem cacheado, é bonito demais. Mas a Bíblia não fala de maçã, não. Nem em momento algum a Bíblia fala. Ela fala do fruto proibido. Havia um fruto que talvez a gente nem conheça, que estava ali por teste. Às vezes Deus nos põe em situações semelhantes. Quando há coisas tão fáceis perto da gente, Deus diz assim, não faça isso, faça aquilo. E a gente acaba fazendo o que Deus não mandou. Mas vamos lá. A formação do homem do capítulo 2 de Gênesis, do versículo 4 em diante. Então, essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra, regava a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, pronto, pó da terra, do barro, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden em direção do Oriente, e nele, pois o homem havia formado, e Deus fez do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte agradável à vista das boas vistas e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou duas árvores especiais no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim dali, que se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, né? Não é Pinzon, é Pison. E o outro rodeia a terra de Avilá, onde havia ouro. Ouro dessa terra era bom, também se encontrava lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chamava Gion, que é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ali foi uma ordem dada por Deus ao homem. Todo pecado do homem começa ali. Não coma dessa árvore. Mas por quê? Não tem porquê. Não coma dessa árvore. Às vezes nós não precisamos perguntar por quê. Às vezes nós temos apenas que obedecer. E Deus vem e disse mais no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome do homem, e que o nome desse chamaria os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu o Senhor o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomando uma das costelas e fechou com carne. E a costela do Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. É interessante isso aqui, né? Deus fez o homem do barro, mas fez a mulher da costela do homem. Mas fez da mesma forma, só que ele pegou da parte do homem, da costela, e fez uma mulher. Ele criou ali, né? E disse, versículo 23, e disse o homem: essa é afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o clima ali, daquela criação, era um clima de santidade. Era um clima
de liberdade, que não havia nenhuma maldade no coração, porque a essência do homem era de Deus. A natureza do homem era a natureza de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E os dois estavam nus e não se envergonhavam. É como animais. Os animais andam sem roupa e não se envergonham. Eles tinham essa maldade. Agora, quando vem o capítulo 3 de Gênesis, e a gente não vai se aprofundar agora, porque no outro assunto a gente vai falar sobre isso, é que vem Satanás, o diabo, né, e se infiltra no meio desse projeto para deturpar, para quebrar a aliança que Deus fez com Adão e com Eva, né, com o homem, a sua criação. E aí entra aquele velha história que a gente conhece, e há uma conversa entre Adão e entre a Eva e a serpente, e ele põe dúvida na cabeça de Eva, e Eva acaba cedendo, comendo da árvore que Deus proibiu, e além de comer, ainda levou para Adão comer. E aí começa a história da destituição da glória de Deus na vida do homem. Então, preste atenção, eu vou concluir com isso aqui agora, né? O homem foi destituído da glória de Deus. O que é destituição? Ele perdeu o direito da glória de Deus. O homem tinha toda a intimidade, todo o final de dia, de viração do dia, Deus estava lá conversando com o homem. E desse dia que ele pecou, e por conta da mulher também ele pecou, as pessoas condenam a mulher porque comeu da árvore, mas Adão também comeu da árvore, né, dada pela mulher. Então, se Eva teve o erro de ser enganada pela serpente, Adão também teve o erro de não se posicionar e comer do fruto que a mulher deu para ele. Então, todos os três receberam a punição, né? Adão foi punido pelo pecado da sua esposa, a Eva também foi punida por Deus, a serpente também foi punida, criou inimizade entre o homem e a serpente, e ali houve uma profecia naquele dia, né? Uma profecia, da semente da mulher sairá o que esmagaria a cabeça de Satanás. E quando ele fala dessa profecia, quando fala de cabeça, de esmagará a cabeça, cabeça é o controle, cabeça é direção, cabeça é o domínio, cabeça é a autoridade. E aí a cruz de Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, era necessário para esmagar essa autoridade de Satanás sobre o homem. De Adão até Jesus, por mais que o homem quisesse agradar a Deus, ele não podia, porque ele estava sob o domínio de Satanás. Por mais que o homem quisesse ser perfeito diante de Deus, ele não podia, porque ele era dificultado por Satanás. Mas Jesus Cristo veio e esmagou a cabeça de Satanás. Lá no capítulo 4 de Mateus, a gente vai ver Jesus sendo tentado no deserto. E justamente foi a mesma tentação, só que em ambientes diferentes. Enquanto Adão estava numa terra próspera, cheia de frutas, e ele foi tentado e cedeu, Jesus Cristo fez agora a história diferente. Agora Jesus Cristo está no deserto, com fome, sem alimento, sem planta, sem nenhuma comodidade, sem nenhuma bênção no sentido de estar no lugar ruim, de bom, aliás. Jesus não estava com conforto, Jesus estava em jejum, 40 dias, Jesus estava no deserto, e o mesmo Satanás, a mesma serpente que tentou Adão, veio tentar Jesus e disse: se és filho de Deus, e ainda botou dúvida, não foi a dúvida que ele botou também a Eva? Foi assim que o Senhor disse? E Eva acabou caindo na besteira de Satanás e respondeu a coisa que não devia. Então, o que Eva devia ter respondido ali? Eva disse: não, mas o Senhor disse isso, o Senhor falou. Não, Eva foi dar a resposta, e acontece muito isso com a gente nos dias de hoje, quando o diabo tenta nos provocar e a gente querer dar resposta, a gente está sendo testado. Muitas vezes Deus exige que a gente fique calado. E é uma palavra de Deus para a sua vida hoje, que não tem nada a ver com esse assunto, mas veio o Espírito Santo falar: às vezes você vai ter que calar. Tem coisas que a gente tem vontade de falar. Ah, meus irmãos, tem cada coisa que eu tenho vontade de contar, falar, mas o Senhor disse: aguarde, o tempo certo vai falar. Então, foi o que Jesus fez, Cristo fez no deserto. Se és filhos de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo não debateu com ele. Jesus disse: mas está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem.
Ah, mas se é filho de Deus, né? Solta daqui desse pináculo do templo. E está escrito também que o Senhor dará ordem e os anjos vão te acolher, te segurar. Disse, mas também está escrito de que não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele viu que Jesus Cristo não estava respondendo aos seus impulsos, às suas artimanhas pecaminosas, ele apelou pela última artimanha, que é a última que todos nós somos testados, que é através da adoração. Olha, quando o diabo tenta você no físico, na comida, quando o diabo tenta e não consegue, quando o diabo tenta você nas emoções, na alma, né? E não consegue, ele vai tentar no espírito. Então olha aí a prova do corpo, alma e espírito do homem. O diabo quis prender o corpo de Cristo no alimento. Ele disse, nem só de pão vive o homem. O diabo quis prender a alma de Cristo no poderio, no sentimento. Se eu jogar daqui e der uma ordem, os anjos vêm. Prepotência, eu mando, eu faço. Era a alma. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo veio agora tentar o terceiro. Você vê que Jesus não dá resposta para o terceiro. Ele não usa uma palavra para o terceiro. Quando ele diz assim, eu te darei todos esses reinos se tu prostrares, adorar. Ele disse, arreda de Satanás. Porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor Deus adorarás. Então, essa é a palavra que eu quero nessa noite trazer. Que quando o apóstolo Paulo diz que sejam conservados pleno corpo, alma e espírito, nós somos tentados todos os dias, no corpo, na alma e no espírito. Mas o espírito, ele se alimenta da adoração, ele se alimenta do relacionamento com Deus. E o próprio salmista diz no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O corpo, ele pode ser abalado. A alma pode ser atingida, mas o espírito, ele é inabalável, ele é renovado. E aí há uma comunicação. Aí, só agora fechando, quando a alma está bem, o espírito consegue mandar mensagem para o corpo e o corpo fica bem. Quando a alma não está bem, o corpo manda mensagem para o espírito, entristece, né? Abafa, apaga ao mover do espírito. E aí precisa que essa alma esteja bem. Miqueias disse uma coisa muito interessante, eu não lembro agora o versículo de Miqueias, mas diz, ele desabafando, ó inimiga minha, falando da alma, ó inimiga minha, ainda que eu venha a cair, o Senhor me levantará. E essa é a palavra que eu trago para você. Não importa como esteja a sua alma, não importa como esteja a sua vida, se o Espírito está aí dentro de você, é a parte que Deus deixou na sua vida para você se apegar, treinar, se levantar e restaurar. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, porque você não recebeu espírito de medo nem de covardia, mas de temor, de amor, de moderação, o espírito guerreiro na nossa vida, porque é a própria fagulha, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, glória a Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, glória a Deus que o homem foi feito para o louvor da sua glória e nós somos as pessoas que Deus criou. Agora, pastor, e por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu tenho que aceitar Jesus porque só Jesus, só aceitando Jesus, eu deixo de ser primeiro Adão para ser o segundo Adão. Que o primeiro Adão foi feito em alma vivente, como diz Paulo em Coríntios. E o segundo Adão foi feito em espírito vivificante. Que Deus abençoe e até a nossa próxima live. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e conto com você na próxima semana, na próxima terça-feira, às 19 horas, nesse canal. Deus abençoe e até mais.